O oceano, um reino de vastidão e mistério. Suas profundezas, uma tela para lendas ancestrais e histórias aterrorizantes. Marinheiros, ao longo da história, sussurram sobre encontros que desafiam a explicação, de embarcações fantasmagóricas e tripulações amaldiçoadas. Mas entre esses mitos marítimos, um se destaca, um espectro envolto em sombra e medo. O holandês voador. Este navio fantasma, eternamente condenado a navegar pelos mares, é mais do que apenas uma história de assombração. É um aviso, uma parábola sobre a arrogância e o preço terrível da afronta. O oceano, dizem, se lembra. E algumas transgressões, ele nunca perdoa. A lenda do holandês voador é frequentemente atribuída ao século XVII, aos mares revoltos ao redor do Cabo da Boa Esperança. É aqui que a história do capitão Hendrik van der Decken se origina. Um capitão holandês habilidoso, mas imprudente, Van der Decken era conhecido por sua vontade de ferro e seu desprezo pelos perigos do mar. Reza a lenda que, durante uma tempestade violenta, Van der Decken, determinado a contornar o cabo, fez um juramento blasfemo. Ele completaria sua viagem, jurou, mesmo que isso o levasse até o dia do juízo final. Desde então, o holandês voador, um navio espectral frequentemente descrito como brilhando com uma luz sobrenatural, assombra os mares, um prenúncio de destruição e desastre. Marinheiros ao longo dos séculos contam histórias arrepiantes de encontros com a embarcação fantasmagórica, suas velas rasgadas, seus mastros rangendo, tripulados por uma equipe esquelética condenada a servir seu capitão por toda a eternidade. Avistamentos do holandês foram relatados em todo o mundo, desde as águas tempestuosas do Cabo da Boa Esperança até o nevoeiro do Mar do Norte. Alguns descrevem o navio aparecendo como uma miragem, aparecendo e desaparecendo. Outros afirmam tê-lo visto navegar ao lado de seus próprios navios, envolto em um silêncio ensurdecedor. Um dos relatos mais famosos do holandês voador vem de ninguém menos que um futuro rei da Inglaterra. Em 1881, o príncipe George, então servindo como aspirante a oficial no HMS Bacante, afirmou ter testemunhado o navio espectral na costa da Austrália. Seu relato detalhado, registrado no diário de bordo, ajudou a consolidar a lenda no imaginário público. O encontro do príncipe, longe de ser descartado como uma história de marinheiro, foi levado a sério por muitos. O futuro rei George V era conhecido por sua sensatez e seu grande interesse pelo mar. Seu relato deu à lenda um novo nível de crédito, alimentando especulações e debates. Apesar da lenda do holandês voador ser impregnada de sobrenatural, alguns tentaram explicar o fenômeno por meios científicos. Uma teoria aponta para o fenômeno da Fata Morgana, um tipo de miragem que pode ocorrer sobre a água. Essas miragens podem criar a ilusão de navios distantes que parecem distorcidos, invertidos ou até mesmo flutuando acima do horizonte. Outras explicações incluem plâncton bioluminescente, que pode criar efeitos brilhantes na água, ou até mesmo ondas gigantes, que poderiam ser confundidas com o contorno fantasmagórico de um navio em condições de tempestade. No entanto, embora essas explicações possam ser responsáveis por alguns avistamentos, elas não conseguem capturar o terror e a admiração absolutos associados à lenda. Para muitos, a lenda do holandês voador transcende meras ilusões de ótica ou fenômenos naturais. Ela fala de um medo mais profundo, um reconhecimento do poder do oceano e das consequências da arrogância humana. O holandês, nesse sentido, serve como uma história de advertência, um lembrete de que o mar exige respeito, e aqueles que ousam desafiar seu poder o fazem por sua conta e risco.
A lenda se conecta a crenças antigas sobre navios amaldiçoados e as almas inquietas perdidas no mar. O holandês, navegando para sempre, incapaz de encontrar paz, incorpora o pesadelo marítimo definitivo, um destino pior que a própria morte. O fascínio duradouro da lenda do holandês voador é evidente em sua influência penetrante na cultura popular. Da literatura à música, do teatro ao cinema, o navio fantasma capturou a imaginação de artistas e contadores de histórias por séculos. A ópera icônica de Richard Wagner, O Holandês Voador, é talvez o exemplo mais famoso, explorando temas de redenção e o poder duradouro do amor. Inúmeros filmes, do terror clássico a aventuras de capa e espada, apresentaram o holandês voador, cada um oferecendo sua própria interpretação da lenda. Na literatura, o navio inspirou obras de Samuel Taylor Coleridge, Edgar Allan Poe e inúmeros outros. A lenda, ao que parece, é tão adaptável quanto duradoura. Mesmo no século XXI, com sua tecnologia avançada e compreensão científica, a lenda do holandês voador persiste. Relatos de avistamentos, embora mais raros do que em séculos passados, ainda surgem de tempos em tempos, muitas vezes acompanhados por fotos borradas ou vídeos tremendo que inflamam o debate e a especulação. Enquanto muitos descartam esses avistamentos modernos como boatos ou interpretações errôneas, outros os veem como prova de que algumas lendas transcendem o tempo e a explicação. O oceano, afinal, continua sendo um lugar de mistério, e a imaginação humana, ao que parece, ainda é atraída por suas profundezas mais obscuras. A lenda do holandês voador, passada de geração em geração de marinheiros e contadores de histórias, continua a cativar e intrigar. Seja vista como uma história de advertência, um suspense sobrenatural ou uma metáfora para o poder duradouro do mar, o navio fantasma e seu capitão amaldiçoado permanecem gravados em nossa imaginação coletiva. A lenda perdura, um testemunho do poder duradouro da narração de histórias e da fascinação humana pelo desconhecido. O holandês voador, navegando para sempre pelos mares, serve como um lembrete de que alguns mistérios, como o próprio oceano, podem nunca ser totalmente explicados. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aventura!